Alguém tem alguma pergunta que gostaria de perguntar sobre trabalho, sobre qualquer atividade? A Sheila. Tá bom, Sheila, pode perguntar. Assim, uma coisa que eu tenho experienciado assim há muito tempo é o seguinte: quando a gente viaja, nós temos aqui toda a nossa perturbação, nosso envolvimento. Aí você, tipo assim, você sai de férias. Parece que vai cair nos penduricalhos, sabe? Aquelas coisas, aquelas provações, aquelas coisas, vão ficando tudo para trás. Aí você chega lá no seu destino, parece que você tá fora da casinha, você sente falta de alguma coisa, acho que são dos obsessores, aí você fica meio deslocada, aí tudo bem, passa bem, fica tranquila, aí quando você vai para voltar, conforme você vai chegando, a coisa vai grudando tudo de novo em você, aí você quer voltar para trás. Por que isso? Porque isso aqui é muito tempo que eu percebo isso, é muito tempo, mas não dá para fugir, não dá para ficar longe, é só um refresco. Por que isso Sim. acontece? Ô, Sheila, nós somos abençoadas. Nós somos amadas pelos nossos protetores. Porque a hora que a gente fala assim, eu preciso descansar, eu preciso repousar, que é o que nós queremos, porque estamos exaustas, série de coisas, precisa aumentar, meditar um pouco, respirar. Então, nós temos esse período de folga. Mas à medida em que nós vamos retornando para casa, quando chegar a 100 quilômetros da casa, começa a fechar. 10 quilômetros, quando você chegar no portão da sua casa, parece que resolveu ficar tudo guardado ali e abre a caixa de Pandora. E aí começa a sair tudo para fora, aí aquele desarranjo. Mas isso não é só com você, é com todos os médios, todas as pessoas, que é que você prestou atenção nisso. Mas essa é uma realidade. Porque nós pedimos proteção, porque somos trabalhadoras, então nós pedimos proteção para ir e para voltar em segurança. Então, isso é um método dos espíritos quando realmente nós precisamos descansar. Mas as pessoas que, às vezes, em determinado local, nós podemos também receber uma carga local, do ambiente, do hotel, da praia, de qualquer lugar. O médium é sempre vulnerável. Por isso, nós devemos pedir sempre o máximo de proteção para que nós não nos envolvemos com extra. Mas isso pode acontecer. Poder pode chegar. Por exemplo, nós vamos passear numa cidade que eu tinha que vontade, ali era a minha cidade, na outra encarnação. Eu posso passar, ver uma casa, uma estrada, uma fazenda, algo que me chama atenção no meu passado. E a hora que eu ligo, eu me vinculo ao meu passado. Então, isso também pode acontecer, tranquilamente, Sheila. E Certo? aí, nessa ligação, eu acabo fazendo vários resgates. É. Aí a gente começa a socorrer os espíritos e nós começamos a ver o ligamento com esse passado, o período, a época onde nós estávamos. É um envolvimento do nosso passado em determinados locais. Não só em países, viu? Não é só falar assim, eu só quando eu estou. Aonde você estiver, no norte, no sul, Portugal, Espanha, principalmente nós que somos origem de italianos, de espanhóis, de portugueses, franceses, com certeza nós achamos uma morada nas nossas terras distantes. Ok, E Sheila? às vezes era assim, eu ponho a mão na parede, assim, tipo nos museus, nos móveis, e aí eu começo a sentir aquela coisa como se realmente eu fizesse parte daquilo. Isso, é assim mesmo. E ali na hora, às vezes, você fez parte, mas não abriu o seu trabalho. E aí, quando você chega em casa, você tem sua cadeirinha, seu lugar de sentar, todos os espíritos vieram de carona. Vem de carona. Às vezes eu começo o trabalho onde eu estou, e quando eu chego aqui, ou quando eu vou no centro, ou quando eu estou nas preces, aí fecha. Aí, sabe, dá o clique e vai, realmente vai, libera. É isso mesmo. Tá, então tá bom, então é isso, entendi. É disciplina. Sim, Disciplina. ok. Disciplina mental. Calma. Mas isso é um processo natural, viu, Sheila?
Não Uhum. existe nada de sobrenatural que nós possamos fazer que possa nos criar impedimento. Nós sempre teremos uma porta aberta por qualquer razão, abre uma porta, faz uma brecha na nossa vida. É um processo natural. Eu vou falar sobre um tema porque nós vamos fazer uma prece, uma vibração sobre esse tema. Quando nós recebemos aquilo que é considerado, que as pessoas dizem, um trabalho feito, uma energia localizada com nosso nome, uma magia, uma feitiçaria, um voodoo, um ponto feito, tudo é a mesma coisa. Não existe diferença entre um e outro, porque o que vai diferenciar é a energia que o médium do outro lado emitiu. Quando a gente fala magia, feitiçaria, encantamento, trabalhos de morte, tudo é a mesma coisa. Então, não existe você falar, vou separar esse daquele, não. Depende do emissor. Depende do espírito que se propôs a fazer aquele trabalho. Se ele é uma alma umbralina, vingadora, mora lá nos quintos, sua potencial negativo, ele envia essa onda. Ele envia esses fios, porque é dele. O ódio, a raiva, a vingança é dele. Então, nós não podemos dizer deste ou daquele. Nós vamos encontrar magias altamente densas de mago negros e magias que você é uma magia, é uma fitinha, é uma amarraçãozinha, entendeu? É uma coisinha assim mais leve, porque depende do emissor. A vontade daquela criatura, a emoção que ela estava, o desejo, a vontade, é o que vai dizer. Se o espírito está nas regiões umbralinas, e está naquelas ordens mais densas e mais pesadas, maior a quantidade de fluidos densos e pesados. Se ele for um espírito mediano, e por uma razão ou outra ele se perde na sua vingança, no seu ódio, ou na sua maledicência, esse fluido não vai ser tão forte. Então, não tem como o médico falar, é uma magia negra. Depende do emissor. É uma feitiçaria. Depende do emissor. É porque isso é um emissor. Agora, a sua capacidade de absorver é que é a facilidade. Médium, se você tiver medo, você está ferrada. Quem já leu Kardec conta determinada. Estavam os caras tomando vinho. Aí chegou e falou: não toma o vinho. Não é que não podia tomar o vinho. O vinho podia ser tomado, sim. Falou: não, esse vinho está envenenado. Nossa, a pessoa passou mal na hora, quase morreu. Por quê? É um estado psicológico. E é isso que o médium não pode ter: medo. O medo é o seu maior inimigo. Porque o que você tem que entender é que uma emissão de ondas pensamento, desejos e emoções, são feitas pelos humanos. São os humanos, aonde quer que ele esteja morando, aonde quer que ele esteja. A emissão desse fluido depende dele de ter emanado para você. E você, porque aceita e não reage na hora. Médium, quando ele recebe esses impactos vibratórios, médium tem que procurar o tempo mais rápido possível para sua própria libertação. Porque essa invasão é como se alguém jogasse uma bomba atômica na tua casa, é como se alguém jogasse o lixo na sua casa, é como uma tempestade de fluido que te arranca as portas, janela e te deixa sem nada. É essa a reação dos elementos da natureza. Então, quem faz parar, modificar, abrandar, segurar é o médium. É ele que não deixa acontecer. É ele que toma medidas para restaurar a harmonia e a paz. Porque nós somos cristãos. E Jesus, quando ele aqui esteve, ele nos lembrou
tecnicamente. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Quando o cristianismo ficou pronto, que as pessoas poderiam entender que as almas dos mortos podiam se fazer presente nas nossas vidas, ele veio nos falar o que é uma espada na mão do médium. É o corte, é aquele que corta com a sua mente, é aquele que impede, é aquele que arranca até as raízes, é aquele que não deixa o mal criar raízes. E é isso que nós precisamos entender. Fazer o mal não nos pertence, mas impedir o mal pertence a todos os cristãos, a todos os médiuns, porque somos nós que vamos defender a nossa família. E quem estudou o livro dos Espíritos vai entender isso que eu estou falando. No livro dos Espíritos fala que nós somos responsáveis pela família, pelo nosso local, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso continente e pelo cosmos. Nós somos responsáveis pelo cosmos, porque toda essa sujeira cósmica, a forma pensamento, tudo que nos envolve, vai prejudicar uma sociedade, vai prejudicar os seus moradores. Mas como nós somos trabalhadores pequenos, em experiência, nós precisamos entender o que seja defesa. Porque se nós formos aquele médio passivo e que deixa a sujeira, a maldade entrar, o ódio e a vingança dentro do nosso lar, nós não estamos ainda caminhando dentro do cristianismo. Porque Jesus nos mostrou, perdoar, podemos perdoar 70 vezes 7. 490 vezes a mesma ofensa. Mas não significa que você não vai cortar a ofensa, desmagnetizar a ofensa, retirar as emoções da ofensa, retirar o desejo de te machucar. Então, quando fala do duelo, que o duelo é uma barbárie, que nós não vamos sair aí marcando 10 passos e quem atirar primeiro é dono da morte, mas isso não quer dizer que se uma pessoa quiser duelar com você, você não deva cortar a emissão de onda do duelo. A emissão de onda da brutalidade. A emissão de onda da maldade humana. Porque o bem só vai crescer quando o mal for diminuído. Agora, nós não podemos ser assim, criar uma ilusão, uma hipocrisia, e acreditar que vai vir não sei quantos milhões de espíritos de outros planetas iluminados que vão salvar nós. Acorda, desperte, nós estamos no planeta Terra. E quem ama o planeta Terra e a sua família é você. O que farão esses espíritos iluminados? Eles emanam vibrações. Eles estão dentro das suas ordens superiores. E eles, então, vão emanar aquela emanação de harmonia, de equilíbrio, de força, de coragem, de evangelização, de abnegação, de disciplina, de trabalho. Mas eles não vão reencarnar aqui para cuidar do nosso serviço. Cada período da humanidade, nós cuidamos de alguma coisa. O trabalho é uma função útil. E nós estamos agora
desenvolvendo a nossa mediunidade. E o que compete a esse trabalho mediúnico de aprendizado da nossa mente? Porque a mediunidade nada mais é do que o diálogo com os mortos. A mediunidade é isso. Para receber conselho dos mortos, advertências, ajuda quando nós pedimos e sermos orientados pelos mortos e socorrermos os mortos. Esse mundo é solidário, é fraterno, um por todos e todos por um. Mas se nós, médios, ficarmos sonhadores e achar que somente as palavras bonitas, lançadas no vento, em cima das coisas erradas, é como se nós estivéssemos um lugar muito sujo, uma região umbralina, enegrecida, esfumacenta, densa, pesada, lodosa. E como que você vai limpar? Como você vai fazer sobreviver aquele local, aquele ambiente, com aquele fluido? Com a alta limpeza fluídica. Porque o que forma o lodo, a fumaça, a negritude, o mau cheiro, são os fluidos mentais. Fluidos mentais. E da onde era assim que saiu esse bendito fluido mental? Do pensamento e do coração do homem. Somos nós que criamos as regiões umbralinas. Somos nós que criamos a dor, o sofrimento. Porque também nós não tomamos medida. Então, nós temos uma sociedade desequilibrada, porque não foi tomada a medida na hora certa. Mas agora, nós temos que cuidar do nosso lar. Porque esse seu lar que você vai responder, na hora que você desencarnar, o seu maior compromisso de médio está na sua família. Existem outras mediunidades que vão cuidar das sociedades, que vão cuidar de outras coisas, de países, de estados, de continentes, de mares e tudo mais. Mas esses espíritos estão numa ordem um pouco acima de nós. Nossa ordem, ela é familiar. Nós conseguimos limpar o nosso terreno. Nós conseguimos limpar o nosso sítio, nosso carrinho, bicicleta, moto. Mas será que você é capaz de cuidar de 1000 alqueires de terra bem limpinho, bem organizadinho, todos os elementares trabalhando, tudo plantando, tudo organizando? Será que a nossa mente está tão próspera pelo desejo de crescimento e de aprimoramento para que tudo nasça? Quem faz crescer a nossa mente? O homem interfere na atmosfera. O homem cria dificuldades climáticas. E o que é isso? Pura maldade. Pura maldade, pura e simples a maldade humana. Ela está chegando até nós? Tá. As influências de escola estão chegando até nós? Estão. A influência dos professores estão chegando até nós? Está. A influência das faculdades estão. Da rua, dos vendedores de drogas, sim. De tudo que está errado, eles estão lá irradiando, vibrando, fazendo som, músicas, atraindo os espíritos. E, conjuntamente, se nós não estivermos atentos, nós teremos nossos filhos nessas perdas. Então, o médium,
Ele tem que estar vigilante. 24 horas. Quem já leu mais um pouco sobre som, sobre as músicas, sobre a fala? Você já leu o quanto ele interfere na mente? Quanto ele interfere na mente do jovem? Então, o som vai causar problema para as nossas crianças. Então, nós temos que ir tomando soluções de média, não vamos resolver tudo de um dia só, mas nós temos que pensar na nossa casa. Nós temos que pensar nos nossos filhos. Nós temos que pensar e tomarmos a atitude correta de guerreiros, de fortes e corajosos, para socorrer a nossa família. Eu sempre tenho falado isso, que no começo, há 4 anos atrás, quando eu falei, médios, você tem que cuidar de você, a maioria achou que eu era egoísta, que médio tem que cuidar da vida dos outros, tem que ficar atendendo Deus e o mundo. E hoje, aqueles que estão trabalhando nesses 4 anos na família, eles sabem o quanto ainda eles têm para auxiliar a própria família dentro do seu próprio lar. Que nós auxiliamos o externo. Eu auxilio o externo. E muitos de médios auxiliam porque cai na nossa cabeça, adentra o nosso lar, querendo ou não querendo, adentra. Então, nós socorremos. Mas se o médium observar que o seu lar, a sua família, ele tem que cuidar. Então, esse tema de velar e proteger e amparar, vocês terão aí 2 meses de pesquisa e educação da mediunidade para manter seu lar bonitinho, ajeitadinho, porque eu vou chegar aqui em fevereiro. Vou estar aqui novamente em fevereiro. E aí? Esse período de experiência que vocês vão fazer no mundo espiritual, façam o melhor. Estejam atentos. Velem e protejam a sua família. Nós nascemos de reencarnações passadas, alienados a determinados espíritos. E nossa família espírita de hoje, ela é responsável por essa manutenção. Ele tem que orar para colocar os filhos e os netos nas colônias espirituais antes do bendito nascer. Porque depois que nasce é um problemão. Eu estou falando, mas é verdade. Você pega um filho, um neto com casca e tudo e sai lá das regiões de Umbraria e vem para dentro de casa. Não obedece ninguém, mas como que você vai fazer ele obedecer? A hora que ele acabar de nascer, você já dá as regras para ele. Olha, é o seguinte, você está na minha casa, para as futuras vós, para as futuras mães, pega o netinho no colo e fala assim, ó, aqui, meu lindinho, bonitinho da vovó, é o seguinte, você nasceu na nossa família, você vai ouvir o evangelho, você vai aprender daqui para frente, você vai voltar nas escolas, você vai obedecer seu anjo guardião, vai me obedecer, vai obedecer seu pai, vai obedecer seu irmão, você vai trabalhar, que aqui não é coluna de férias, você tem que fazer uma... Se você não falar para a criança que ele chega alegre, feliz, saltitante na terra, e você não passar a regra para ele o que ele tem que fazer. Para mim foi fantástico, eu tive uma experiência gratificante. Certa feita, uma pessoa, ela adotou uma criança. E aí ele chegou para mim e falou, olha, eu fiz isso. Quando eu peguei a criança no colo, eu falei para essa criança, levei quase 40 minutos. E a criança olhando para ele. Tudo que ele queria que aquela criança fizesse. Que ele estaria adotando, mas com essa responsabilidade dele e dela. E você acha que aquele espírito recente desencarnado não ouviu? Lógico que ouviu.
Até hoje é um bom filho. Até hoje é um bom filho. Então, só que nós somos diferentes. A hora que olhamos para as crianças, olha que bonitinho, olha que fofinho. E já cai aquela inveja, a criança já tem dor de barriga, a criança tem dor de cabeça, a criança chora, a criança grita, aquele fluido ruim que o outro lança para a criança. Então, nem isso, nós ainda temos que aprender a proteger o recém-nascido. E para que a nossa família reencarne as pessoas nobres, justas e corretas, você pega todos os seus mortos, todos os seus parentes, e põe ele nas colônias espirituais. Põe todo mundo para trabalhar, para crescer, para produzir, para fazer faculdade, para fazer música, piano, arte. Coloca a nossa família para estudarem filosofia, tudo que você puder, faz essa bendito dos espíritos familiares se prepararem para uma nova reencarnação. Porque a nossa dificuldade real, técnica, é quando a nossa família sair do umbral e vir saltitante para nossa casa, pulando de alegria. Aí tem problema de pulmão, tem não sei o quê, tem alergia, tem... Aí ele tem tudo, por causa do fluido, do próprio fluido. Então, nós temos que ter a lei de preservação. Preservar, velar, antes de causar o dano. Porque depois que já causa o dano, fica pouco mais difícil. Então, além do nosso projeto caridoso, a nossa família ela é fundamental, a nossa família dos mortos. Alguém gostaria de complementar isso que a Araci estava colocando, sobre a necessidade nossa de socorrermos os nossos familiares desencarnados e orientá-los para que eles aqui, quando retornar, possam vir melhores do que quando aqui estiveram? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Complementar? É muito importante a gente complementar. Margot, gostaria de falar pela sua experiência como vó? Boa noite. Evelyn, não sei se eu tenho muito a complementar, mas quando você falou minha experiência quando vó, eu tenho problemas, e é que me parece que tem outras vó aí que a gente tem uns grupos de reza que também tem problema com os netos. E às vezes eu me pergunto, até mesmo como mãe, se eu tivesse estudado isso antes, se eu tivesse esse conhecimento espiritual antes, eu teria criado meus filhos diferente. Hoje eles estariam bem melhores, tenho certeza. E se eu tivesse rezado para os meus netos virem melhores, teriam vindo melhor, tenho certeza, porque eu rezo muito para minhas netas. Elas estão melhorando um pouquinho, e eu não preparei o antes para buscá-la. E assim nós vamos.